Item 27, projeto de lei do Senado número 353 de 2016, não terminativa, institui o programa Passe Livre Estudantil e cria o Fundo Federal do Passe Livre Estudantil. Autoria, senador Alice da Mata. Relatoria, senador Pinto Itamaraty. Relatório favorável ao projeto, com 4 emendas que apresenta. Observação, matéria a ser apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Conceda a palavra, senador Pinto Itamaraty, para proferir o relatório. Senhor presidente, esse projeto é um projeto de autoria da senadora Alice da Mata e do senador Roberto Rocha, que é titular, o qual eu substituo nesse momento, e também tive a grata satisfação por esta comissão de ser indicado como relator. É um projeto que versa sobre a questão do passe livre estudantil em nosso país. Todos lembram que naquelas manifestações de 2013, uma das grandes pautas daquele momento era sobre a questão do passe livre. E a senadora, juntamente com Alice da Mata e com Roberto Rocha, eles fizeram um projeto, que eu vou me permitir ler aqui resumidamente e ao voto. O projeto está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e é o projeto de lei 353 de 2016, da senadora Alice da Mata e do senador Roberto Rocha, que institui o programa de passe livre estudantil e cria o Fundo Federal do Passe Livre Estudantil. O relatório vem em exame à Comissão de Educação, Esporte e Cultura, o projeto de lei número 353 de 2016, da senadora Alice da Mata e do senador Roberto Rocha, que trata de instituir o programa do passe livre estudantil e cria o Fundo Federal do Passe Livre. O objetivo do projeto é estimular os municípios a implantar a gratuidade no transporte coletivo público municipal para estudantes de baixa renda, no percurso entre a residência e a instituição de ensino em que estão matriculados. Apenas os alunos da rede pública e os bolsistas da rede privada de ensino fundamental e médio farão jus aos benefícios, os quais poderão ser estendidos aos estudantes matriculados em cursos profissionalizantes e técnicos e matriculados em cursos de qualificação profissional oferecido pelo Programa do Seguro-Desemprego. Caberá ao Poder Executivo Municipal regulamentar os requisitos dos benefícios do programa, observados os critérios mínimos requeridos. As ações do passe livre serão custeadas por meio do fundo específico instituído com esta finalidade. O programa será gerido por um conselho gestor com até 5 representantes de órgãos e entidades integrantes da administração pública, de representantes da sociedade civil, de entidades estudantis e de instituições de ensino, conforme o regulamento. O Fundo Nacional do Passe Livre Estudantil, previsto na natureza contábil se destinará a transferir, mediante ressarcimento, recursos para os municípios que implementarem o programa. O fundo será constituído com receita do fundo de diversas fontes, dentre elas recurso ordinário do Tesouro Nacional, parcela dos recursos destinados à União, provenientes do pré-sal, parcela dos recursos provenientes dos rendimentos do Fundo Social, parcela dos recursos de participação e dividendo recebidos pelo Tesouro Nacional das empresas de economia mista, parcela dos recursos das cotas da União, salário e educação e outros recursos definidos em lei. O limite máximo dos recursos a serem repassados aos municípios será definido anualmente e deverá se basear no número de estudantes beneficiários ou não do programa, bem como no valor das tarifas locais do transporte público. Por último, o município que reduzir o número de beneficiários do programa fará jus a uma parcela extra, destinada ao investimento em que as obras e serviços de mobilidade para pedestres e ciclistas no entorno das escolas públicas. O PSL número 353 de 2016 foi distribuído à Comissão de Educação e à Comissão de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa. Não foram oferecidas emendas à proposição. Análise do mérito. O PSL 353 de 2016 envolve matéria relacionada à educação, encontrando-se, desta forma, sujeito ao exame do mérito nesta comissão, conforme disposto no artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal. Não há reparos a fazer quanto à constitucionalidade ou à juridicidade da proposição. No mérito, o projeto é bastante pertinente.
Afinal, segundo a redação dada à emenda constitucional, número 59 de 2009, ao inciso 7º do artigo 208 da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica ou por meio de programas suplementares de matéria didática escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, por sua vez, determina que cabe aos estados e aos municípios assumir essas respectivamente, o transporte escolar dos alunos da rede estadual e da rede municipal. O Plano Nacional de Educação, o PNE, instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, aborda o tema em diversas estratégias, estabelecendo, desta forma, a importância do tema do transporte escolar para garantir, de forma efetiva, a educação de qualidade para todos. O PSL, ora em discussão, que é de 2016, facilita que os municípios cumpram essas diretrizes legais, pois direciona recursos para efetivar os acessos aos estudantes, sobretudo os mais pobres, moradores das regiões periféricas, às instituições de ensino por meio da gratuidade para seus estudantes, no transporte coletivo público municipal, no percurso entre a residência e a instituição de ensino em que estão matriculados. Sugerimos, a título de aperfeiçoamento, algumas emendas de caráter redacional. A primeira delas é o ajuste do nome Programa Seguro-Desemprego, escrito no parágrafo 2º do artigo 1º da grafia utilizada na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa de Seguro-Desemprego. O abono salarial institui o Fundo do Amparo do Trabalhador, FAT, e dá outras providências. Além disso, sugerimos que, nos termos da Lei Complementar número 95, 26 de janeiro de 1998, a retirada do ponto final após a numeração dos artigos ordinais e a substituição da expressão artigo 208 e artigo 2014, respectivamente, que na verdade fica por artigo 208 e artigo 214, não 2014. Alteramos também a redação do artigo 2º, evidenciando que os requisitos exigidos se referem aos beneficiários do programa. Além disso, modificamos o inciso 1 do referido artigo 2º, a fim de garantir aos beneficiários do Programa de Transporte de Renda o acesso ao programa de forma como foi redigido o dispositivo. Esse público não estaria incluído, pois apenas pessoas com renda superior à dos beneficiários do Programa de Renda Mínima seriam atendidas. Também articulamos o inciso 2º às disposições da LDB. No parágrafo 2º do artigo 6º, acrescentamos a expressão em decorrência da instalação de escolas em regiões periféricas ou de ações da mesma natureza, na forma do regulamento, para definir que parcela extra a que farão jus os municípios só será aplicável aos que reduzirem o número de beneficiários em fundo de avanços na estrutura educacional. Em outras palavras, não basta reduzir o número de beneficiários, é preciso que essa redução esteja atrelada a benefícios consistentes para as populações estudantis assistidas relacionadas à existência de escolas nas proximidades de sua residência. A análise da adequação financeira e orçamento. Com a devida vênia, sem adentrar no mérito da... Senador, se Vossa Excelência preferir ir direto ao voto, pode ficar à vontade. Então, vamos direto ao voto. Fiz questão de ler tudo aqui. As emendas, na verdade, são apenas de ajustamento redacional, o que não muda o conteúdo do projeto, na sua essência. Então, o voto, em função do exposto, votamos pela aprovação do PSL número 353 de 2016, o que também está aí com as seguintes emendas. As emendas já estão aqui todas colocadas, que eu já li anteriormente, e o que faz jus a essas
modificações e ajustamentos para que o projeto fique contemplado e não tenha rejeição nas comissões ou na comissão futura que ele passará. Após a minha leitura, o pedido é para aprovação e coloco aí para a discussão. Muito bem, senador. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Os senhores senadores que aprovam o relatório queiram permanecer como se encontra. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas número 1 a 4 dessa comissão. A matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos. Parabéns, senador, pelo relatório.